Quem sou eu pra que o grande rei você nasceu? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, um ministério de mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Programa Mães Amorosas. Iniciamos com Provérbios, Palavras de Sabedoria. Livro Os Dias Mais Sábios. Autoria Pedro Dong. Leitura Lene Dias. Bom dia! Mais uma vez estamos aqui para desfrutar de Provérbios, Palavras de Sabedoria. Hoje, 17 de agosto, o provérbio diz assim: quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Provérbios capítulo 21, versículo 17. Temos como título hoje, Os prazeres do mundo. Os prazeres que este mundo oferece são um grande incentivo para o homem cobiçar mais dinheiro, pois o dinheiro não traz a felicidade, manda comprá-la, conforme um dito popular. Também há aqueles que não querem trabalhar, querem apenas usufruir das benesses que seu provedor lhes proporciona. Este jamais se enriquecerá. Moisés foi um que poderia usufruir de todos os privilégios do palácio como filho da filha de Faraó, mas pela fé preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 25. Nos últimos dias, diz a Bíblia, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. 2 Timóteo 3, do 1 a 4. Ora, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Assim como Moisés, nós contemplamos o galardão que é reinar com Cristo durante os 1000 anos. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 João, capítulo 2, versículo 17. Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento Diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Aline Alves de Moura. Levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus, invocando profundamente. Amém, amados irmãos e irmãs em Cristo. Vamos para mais uma leitura do nosso alimento diário, semana 3, de domingo. A nossa leitura bíblica está em Gálatas 5, 11, Gálatas 6, 9 e Efésios 4, 24. Nosso versículo de ler com oração está em Gálatas 1, 4.
o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O título de hoje é A Verdade do Evangelho e o Caminho da Cruz. Hoje devemos aproveitar as oportunidades para fazer o bem. Isso está em Gálatas 6, do 9 ao 10. Levando a todas as famílias da terra a bênção de Abraão. Portanto, tropas, capitães e intendentes, nosso TCI, vamos pregar o Evangelho e abençoar as pessoas com o Espírito prometido, seja nas ruas, seja realizando a missão família, por meio de ligações telefônicas, promovendo a multiplicação e a consolidação da igreja. Isso é semear para o Espírito. Das palavras finais de Paulo aos Gálatas, podemos inferir que ele tinha grave enfermidade nos olhos e que a carta possivelmente foi escrita por um auxiliar. No entanto, para autentificar sua autoria, ele mesmo finalizou com letras grandes. Isso está em Gálatas 6:11. O pano de fundo do livro de Gálatas é a situação da igreja em Jerusalém, após a introdução dos judaizantes. Do maravilhoso começo no capítulo de 2 Atos, a igreja passou, sob a liderança de Tiago, a ser composta por dezenas de milhares de judeus zelosos da lei. No início, Pedro e os 11 apóstolos eram ousados em pregar o nome de Jesus, sua morte e ressurreição, sem mencionar a prática da lei e a circuncisão. Isso motivou a perseguição por parte dos judeus. Para se livrar dessa pressão, os judaizantes voltaram a pregar a circuncisão. Mas Paulo permaneceu fiel à verdade do Evangelho. Se ele deixasse de pregar a cruz de Cristo, a perseguição cessaria. Mas, nesse caso, Cristo teria morrido em vão. Paulo escolheu ser perseguido em vez de negar a obra realizada por Cristo na cruz. Os judaizantes, por sua vez, escolheram evitar a perseguição e passaram a constranger os gálatas a fazer o mesmo. Esse caminho é o mais fácil. Basta seguir a lei e cumprir as regras. Porém, isso é artimanha de Satanás. A cruz é o único meio de eliminar o velho homem e nos levar a viver no Espírito e em novidade de vida. Sem a cruz não há vida espiritual e Deus não pode realizar sua obra. O apóstolo Paulo foi fiel e por isso foi perseguido e morto, mas deixou para nós a pureza da verdade do Evangelho. Hoje podemos seguir esse mesmo caminho. Na cruz de Cristo, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Podemos entender o mundo como um mundo de pecados, de imoralidade ou de amor às riquezas. No entanto, nesse versículo, Paulo se refere ao fato de os judaizantes levarem os gálatas de volta à prática da lei, abandonando a cruz de Cristo. Esse é o mundo religioso, em que o homem tenta guardar a lei de Deus na força da carne, buscando agradar-lhe por esforço próprio. No entanto, Cristo morreu para nos desarraigar deste mundo perverso. Nada temos a ver com o mundo sistematizado e religioso. O desejo do Senhor é que sejamos o novo homem,
O desejo do Senhor é que sejamos o novo homem. Isso está em Gálatas 6,15 e Efésios 4,24. Se voltarmos à prática da lei, o velho homem continuará vivo. Mas se vivermos no Espírito, passaremos pela cruz e fazemos morrer o velho homem, com suas paixões e concupiscências, vivendo assim em novidade de vida. Seremos nova criação. Aleluia! Nosso andar será no ritmo do céu. Teremos o mesmo pensamento, o mesmo amor e seremos unidos de alma, andando numa só marcha, como o exército celestial. A paz e a misericórdia estarão sobre nós. Gálatas 6,16. Aqueles que andam no ritmo celestial trazem no corpo as marcas de Jesus. Naquele tempo, os escravos eram comprados e marcados com ferro quente, recebendo para sempre a marca do seu Senhor. Nós somos servos de Cristo e trazemos sua marca indelével. No último versículo de Gálatas, Paulo chama os destinatários de irmãos. Gálatas 6,18. Na igreja não há hierarquia, conceito instituído pelo homem. Somos todos irmãos. Podemos ter funções diferentes, pois somos membros distintos, mas temos a mesma vida, o que nos leva a exercer nossa função com o mesmo objetivo. Somos todos da família de Deus. Amém. O espírito humano foi criado por Deus para que o homem o receba. Quando vivemos no Espírito, nosso caminho é seguro. Quando vivemos no Espírito, nosso caminho é seguro. Semeamos a vida eterna e colheremos a vida eterna. Amém, aleluia. Amém, irmãos. Pegue um papel e uma caneta, anote a sua luz, direção e admoestação. Ore e faça um grito de guerra em cima dessa rica palavra. O importante é desfrutarmos da vida do Senhor que há nela. Até amanhã, se Deus quiser. Jesus é o Senhor. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Estamos começando mais um programa Mães Amorosas. O versículo de hoje é Gálatas 6, versículo 14, que diz assim: Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Título: Buscar as coisas do alto por meio da imersão. Vejamos a relação que há entre o capítulo 42 de Isaías e o capítulo 12 de Apocalipse. Em Isaías 42 está escrito: Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Versículo 14. Como em Apocalipse 12, a reação natural de uma mulher que está em meio às dores de parto é gritar. A mulher ali está prestes a dar à luz o filho varão, os vencedores, que há de reger todas as nações. Por isso essa mulher grita. Deus não se conterá mais, ele gritará. E a igreja gritará junto com ele. No meio desses gritos haverá um parto e o filho varão nascerá. Além disso, Deus tirará todos os obstáculos para a igreja avançar. Os montes e outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme, e secarei os lagos. Isaías 42:15. E ainda nos guiará. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas.
Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei, jamais os desampararei. Versículo 16. Nós éramos cegos, mas agora somos guiados por um caminho que ninguém antes conheceu. Em toda a história da igreja, nunca houve um momento como este que estamos vivendo agora. No passado, muitos tentaram trilhar esse caminho e alguns foram mortos. Os valdenses foram mortos ao tentar fazer colportagem. Era proibido ao homem leigo ter acesso à palavra de Deus, e muito menos divulgá-la. Os caminhos eram escabrosos, mas agora o Senhor os tornou planos, porque temos liberdade de ir às ruas, orar pelas pessoas e semear os livros. O inimigo de Deus está ativo, descontente com o que temos feito, e quer de todo jeito nos fazer parar, mas o Senhor não nos desamparará. Todas essas experiências constituem a realidade de quem vive na esfera celestial. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Colossenses 3:1. Amar a palavra profética, emergir nela e a ela obedecer, é buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive. Não podemos opor-nos à palavra. Cristo hoje é a cabeça, é Ele quem manda e tem controle de tudo. Estamos aqui na terra para produzir para Ele, colocando a mente nas coisas do alto. No passado, quando jovem, eu buscava ter uma vida santa para não pecar. De manhã, fazia oração matinal. Pensava nas coisas lá do alto e me enchia do Espírito. Durante o dia, os afazeres e os estudos me consumiam. No final do dia, já em mim mesmo, via que não conseguia permanecer nas coisas lá do alto. Graças ao Senhor, hoje descobrimos o caminho da imersão na palavra profética, que nos tem sido uma verdadeira salvação. O amor pela palavra profética, a imersão nela e a obediência têm feito toda a diferença, mudando nossa vida. Ao emergir na palavra profética, colocamos nossa mente no Espírito e o Senhor nos mantém na esfera lá do alto o dia todo. O apóstolo Paulo continua: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Colossenses 3:5. Se somos dominados pela natureza terrena, é-nos muito difícil sair do círculo vicioso das coisas terríveis do pecado. O primeiro nível dessas coisas grosseiras são as citadas acima. Não conseguiremos livrar-nos da velha natureza terrena usando a maneira religiosa. Já morremos com Cristo e para trazer essa realidade a nosso dia a dia, precisamos da cruz. A cruz é a solução. Cristo já crucificou o mundo. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Não conseguimos vencer as coisas da natureza terrena por nós mesmos, mas precisamos reconhecer que o mundo já está crucificado para nós e nós para o mundo. Mundo aqui é cosmos, que inclui não só o pecado e a carne, mas todas as coisas terrenas, os bens, as riquezas, as vantagens, o conforto que desfrutamos, os prazeres, tudo já está crucificado. Amém? Ó Senhor Jesus, estar crucificado significa estar morto, né? Então, o mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. Não tem valor nenhum mais o mundo para mim, é isso que quer dizer, né? Então, realmente nós cristãos, né, precisamos estar na cruz, né? E assim as coisas do mundo não nos atraem, não é verdade? Espero que essa palavra ainda possa trazer mais luz aí para você. Vamos meditar nessa palavra que ouvimos nessa manhã, certo? Para trás, já deixei. Para trás. O mundo, as coisas do mundo, ficou para trás. Amém? Longe, bem longe, longe, bem longe,
Tu és meu Salvador e minha escolha eterna, e nada mais anseio ter que teu amor tão terno. Amém! Graças ao Senhor! Ao mundo às costas, já voltei! No que é mais alto e bem melhor, meu coração apliquei. Graças ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por tão grande salvação, porque nós já deixamos o mundo para trás. Olhamos para frente, para o alto e para cima, para as coisas lá do alto, onde Cristo vive, está sentado à direita de Deus. A nossa meta é estar em Cristo. Deus possa nos abençoar. Senhor, abençoa nossa leitura, que nós possamos desfrutar dessa palavra. Amém. Graças ao Senhor, irmãs, estamos terminando já o livro de Neemias, né? E hoje vamos ler o capítulo 13. Breve revisão, após a leitura do livro, no capítulo 8, né? Leitura da Bíblia, por Esdras, o escriba, o povo se arrependeu de ter deixado o Senhor, né? E os levitas lembraram toda a história do povo, desde quando eles saíram do Egito. E isso gerou arrependimento, né, em todo o povo. E eles então fizeram uma aliança com Deus por escrito. E nessa aliança eles se comprometiam a servir somente ao Senhor, né? Ontem vimos também a questão do dízimo, que foi muito interessante, né? Nós tocamos em vários pontos, e os levitas e os sacerdotes, eles tinham 10%, né, de toda a colheita das lavouras. E os próprios levitas é quem passava para recolher esses dízimos, né, e trazer também para os depósitos da casa do Senhor. Hoje nós vamos ver os estrangeiros que são afastados de Israel. Capítulo 13, versículo 1. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Tobias é expulso do templo. Antes disso, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente, era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém, para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereais e incenso. Amém, irmãs? Amanhã eu dou continuidade à leitura do capítulo 13, tá bom? Fiquem agora com a irmã Lene, com Salmos, Provérbios e 1 Coríntios. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 35, versículos 1 até 16, Provérbios, capítulo 21, versículos 17 e 18, e a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 2 até o 16. Começando com Salmos, capítulo 35. Oração pedindo a ajuda de Deus. Salmo de Davi. Versículo 1.
Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam, luta contra aqueles que me atacam. Embraça o escudo e a couraça e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha que o vento leva, impedindo o anjo do Senhor. Que o caminho deles fique escuro e se torne escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Pois sem razão me armaram ciladas, sem motivo abriram uma cova para mim. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos esperar, e prendam-nos os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. Então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele. Livras o pobre e o necessitado daqueles que o exploram. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim. Homens sem valor que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas, como hipócritas zombadores numa festa, rangiam os dentes contra mim. Agora, Provérbios, capítulo 21, versículos 17 e 18. Quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. Agora, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 2 até o 16. As mulheres na igreja. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo, mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos,
a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Até amanhã com mais uma leitura bíblica diária. Bom dia. Morto com Cristo, já ressurgi. Que mais me resta agora cumprir? Ser sua luta e esforços vãos. Em novidade vivo então, glória seja a Deus. Vivo com Cristo, meu Redentor. Sigo a Cristo, meu precursor. Do cativeiro, livre por fim. Vejo meu ego morto assim. Glória seja a Deus. Vivo por Cristo, meus membros são servos de Deus, selados estão. Por sua graça, não sob a lei. Fora o pecado, Cristo é meu rei. Glória seja a Deus. Cresço em Cristo, não mais farei coisas das quais já me envergonhei. Em santidade, frutos vou dar, vida eterna compartilhar. Glória seja a Deus. Agradecimento aos nossos patrocinadores. Nossos agradecimentos ao irmão Gonçalo e sua esposa Zeli, da Los Frangos, sempre servindo aos seus clientes com muita higiene, qualidade e simpatia, na Praça do Mercado, Box 14, em Caetité, Bahia. Muito obrigada aos irmãos pelo apoio e patrocínio. Nossos agradecimentos ao senhor Genivaldo da Auto Bombas, fabricação e apontamento de ferramentas, manutenção, eletromecânicas, bombas hidráulicas, peças e serviços. Sua oficina fica na Avenida Monte das Oliveiras, Alto do Cristo. Contato: WhatsApp 77999337412, em Caetité, Bahia. O nosso muito obrigado ao senhor Genivaldo da Auto Bombas. Nossos agradecimentos aos irmãos Amauri e Vânia, da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Olha a família patrocinando o nosso programa. Muito obrigada ao casal Amauri e Vânia,
pelo apoio e patrocínio. Nossos agradecimentos ao irmão Miro, do Depósito de Materiais Recicláveis, em Caetité, Bahia. Muito obrigada pelo seu apoio e patrocínio. Nossos agradecimentos à irmã Arleide, da cidade de Caetité, Bahia, nossa patrocinadora do programa Mães Amorosas. Nossos agradecimentos a AM Joias, joias e relógios de altíssima qualidade. Contato e negociações com a Delice pelo telefone DDD 94 celular 991 73 7942 na cidade de Marabá, estado do Pará. Nossos agradecimentos à patrocinadora do nosso programa, irmã Elza Rosa Scheiner, que deseja divulgar a entidade sem fins lucrativos no Caijá, da cidade de Avaré, estado de São Paulo. Faça a diferença colaborando com o Núcleo de Orientação e Capacitação à Infância e Juventude de Avaré, bairro Água Branca, no Caijá. Nos ajude a ajudar 150 crianças e adolescentes pelo telefone 014 3733 6264. Deus abençoe vocês. Queremos agradecer a todos. Muito obrigada aos patrocinadores que cooperam conosco para a propagação do Evangelho do Reino em toda a terra. Deus abençoe os irmãos. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taika Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: Cristo versus religião. Recebam com carinho Taika Saleb. Os salteadores que atacaram esse homem representam Satanás, o inimigo de Deus. Sua especialidade é roubar a paz, a alegria, a fé e a esperança das pessoas. Todos esses itens são cruciais para o bem-estar humano e sua felicidade. O inimigo de Deus não tem boas intenções, pelo contrário, ele age com o fim de matar, roubar e destruir. Porém, por causa da misericórdia de Deus, aquele homem não morreu, ficou apenas semi-morto. Na narrativa, o Senhor diz que 2 homens religiosos que passavam por ali viram um moribundo caído pelo caminho e seguiram viagem. Esses homens representam a religião. Isso é muito significativo. O Senhor queria dizer com isso que a religião não pode resolver o problema do homem, pois está mais preocupada com os seus ritos, preceitos e doutrinas do que com o que é mais importante, o homem. Contudo, além do sacerdote e do levita, também passava por ali um samaritano. Os samaritanos eram pessoas desprezadas pelos religiosos. Esse samaritano representa o Senhor Jesus. Ele era humilde e desprezado pelos religiosos da época e o é ainda hoje. Mas é bom que saibamos que esse samaritano, humilde e desprezado, foi o único que parou e socorreu aquele homem. Enquanto a religião insensível e desinteressada o ignorou, Jesus se interessou por sua causa. A religião cobra, Jesus salva. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor não veio para nos dar regras, ritos, religião, mas o Senhor veio para nos dar vida
e vida e abundância. Obrigada porque o Senhor nos socorre e nos salva. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Esquadrinhas meu andar, Senhor, meus pensamentos, e dos meus caminhos tens conhecimento. Adiante, atrás, me cercando estás, elevado sobremodo é maravilhoso para mim demais. Para onde me ausentarei do teu Espírito, ou da tua face, enfim, Senhor bendito? Se subir aos céus, lá estás, ó Deus. Se fizer da minha cama o mais profundo abismo, lá estás, ó Deus. Leva-me ao rio que do trono de Deus flui, rio que cura e que vida me atribui. Venha de graça quem tem sede, pois beber águas de vida para se satisfazer. Mostra-me o rio onde possa repousar minha impureza, vem, Senhor, eliminar. Tira os pecados e a má religião. Se me restringe, sonda e prova com tua unção. Se é certo que me cobrirão trevas tão fortes, e a luz ao meu redor fizesse noite, de me esconder como vou poder? Pois a noite para ti, Senhor, é como o dia, soberano Rei. Ó, formaste-me de modo tão maravilhoso, e no livro teu estão meus dias todos, cada um ali antes de existir. Incontáveis pensamentos teus, tão preciosos, muitos para mim. Leva-me ao rio que do trono de Deus flui, rio que cura e que vida me atribui. Venha de graça quem tem sede, pois beber águas de vida para se satisfazer. Mostra-me o rio onde possa repousar minha impureza, vem, Senhor, eliminar. Tira os pecados e a vã religião. Se me restringe, sonda e prova com tua unção.
Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Zeli Nobre e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, querido ouvinte, querida irmã. Que Deus abençoe a manhã de cada uma de vocês. Neste momento, quero convidá-las a cada uma para juntas nós estarmos orando e intercedendo umas pelas outras. Senhor, nesta manhã, ó Pai, neste dia, Senhor, que está se iniciando, Pai, que o Senhor possa estar à nossa frente, Senhor, conduzindo todas as coisas. Pai, eu quero colocar em Tuas mãos nossas vidas, a vida, Pai, de cada uma das nossas irmãs, daquelas que neste momento já se encontram, Pai, abrindo o coração, aquelas que já receberam a Tua palavra. Pai, nós queremos imergir a cada dia, Senhor, na Tua santa e rica palavra. Pai, vem nos fortalecer. Pai, derrame sobre cada uma de nós as Tuas bênçãos. Ó, Pai querido, Pai, nós sabemos que o Tem cuidado de nós todos os dias. Ó, nós possamos colocar a nossa vida em Tuas mãos, para que o Senhor nos ajude. Pai, nos perdoe muitas vezes a nossa falta de fé. Ó, Senhor, a nossa ansiedade em querer, Pai, que as coisas se resolvam do nosso jeito. Traga paz, Senhor, ao nosso coração. Ó, Senhor Jesus, Senhor, nesta manhã, nos ensina a ser obediente ao Teu falar. Ó, Pai, nos ensina a ser obediente a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que nós possamos, Pai, desfrutar das Tuas riquezas, Senhor, com sabedoria, Senhor, com alegria. Nós sabemos ter um Deus que tem cuidado da nossa casa, da nossa família, Pai, do nosso trabalho. Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor, tem dado a nós todos os dias. Pai, a Tua palavra nos disse que nós não temos capacidade nem de pensar. Pai, realmente nós não temos capacidade de nada. Senhor, nós sabemos que a nossa força, a nossa suficiência, ela vem de Ti. Pai, Tu é o pão que nos alimenta todos os dias. Ó, Pai, Tu é a água que nós bebemos. Essa água que nos sacia a nossa sede. Senhor, Tu é o ar que respiramos. Por isso, meu Deus, nesta manhã, Deus, eu venho Te pedir, Senhor, que derrame sobre cada uma das nossas ouvintes as Tuas bênçãos espirituais. Pai, que os nossos olhos nesta manhã possam estar voltados, porque é celestial. Ó, Pai querido, abençoe os hospitais, abençoe os enfermos, Senhor, de cada leito. Pai, abençoe a nossa cidade. Pai, abençoe os nossos governantes. Pai, abençoe o nosso país. Senhor, a nossa nação precisa de Ti. Pai, esta é minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Esperei com paciência pela ajuda de Deus. Ele me escutou e ouviu meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, Ele me pôs seguro em cima de uma rocha. Tirou-me de um poço
poço de lama, Ele me pôs seguro e firmou meus passos. Esperei com paciência pela ajuda de Deus. Ele me escutou e ouviu meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, Ele me pôs seguro em cima de uma rocha. Tirou-me de um poço de lama, Ele me pôs seguro e firmou meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção. Ele me ensinou a cantar uma nova canção. Ele me ensinou, Ele me pôs a cantar uma nova canção em cima de uma rocha. Ele me ensinou, Ele me pôs a cantar uma nova canção e firmou meus passos. Ele me ensinou, Ele me pôs a cantar uma nova canção em cima de uma rocha. Ele me ensinou, Ele me pôs a cantar uma nova canção e firmou meus passos. Ele me ensinou, Ele me pôs a cantar uma nova canção em cima de uma rocha. Ele me ensinou, Ele me pôs a cantar uma nova canção. Esperei com paciência